ministrando ao nosso coração. Senhor, somos ouvidos à Tua voz, fala conosco nessa noite, nos direciona através da Tua palavra. Precisamos, Senhor, de direcionamento, ministra, Senhor, ao nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estamos prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Podeis tomar assento. Paulo, ele estava defendendo o seu ministério, mas ele nos dá um direcionamento de como viver. E ele diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora nós vivamos como homens, nós não devemos lutar segundo os padrões dos homens. As armas com as quais lutamos não devem ser humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. As armas que nós devemos usar não são as armas que os homens eles usam, mas nós devemos usar as armas poderosas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então Paulo está dizendo que, olha, ainda que nós somos homens, ainda que estejamos vivendo como homens, nós não devemos entrar em guerras humanas. Não devemos agir com a nossa força humana, e devemos buscar em Deus, que vai nos dar armas poderosas para lutarmos contra as milícias carnais e espirituais que se levantam contra nós. Quando buscamos em Deus, nós temos armas suficientes para destruir as fortalezas malignas. Paulo está nos aconselhando: olha, mesmo que você esteja ainda na carne, mesmo que você ainda tenha que lutar pelo pão de cada dia, mesmo que você se levanta pela manhã e corre atrás do seu ganho, dos seus custos, muitas vezes nós pensamos: mas se eu não lutar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Paulo está nos ensinando que mesmo que nós estejamos no plano humano, nós ainda temos que buscar conselhos em Deus, porque não vamos lutar contra a carne, contra sangue, mas sim contra principados espirituais, que se levantam para nos impedir de crescermos, para nos impedir de conquistarmos as bênçãos de Deus. Provérbios capítulo 20, versículo de número 18 diz assim: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Cada pensamento se confirma em conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Com bons conselhos,
nós podemos vencer no mundo espiritual. Podemos vencer as guerras que muitas vezes enfrentamos no mundo natural, mas só podemos vencer com as armas espirituais. O primeiro discernimento que o cristão deve ter em nossos dias é que o ataque do inimigo procura nossas vulnerabilidades para nos vencer. O que o inimigo procura? Suas fraquezas. Onde ele pode entrar, onde ele pode destruir, como ele destrói a sua família, como ele destrói a sua fé, e onde vamos buscar conselhos. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Paulo estava dando aqui um conselho de como vencer. Ele diz, olha, ainda que nós estejamos vivendo como homens, nós não devemos agir como homens. Ainda que estejamos no mundo natural, nós não podemos viver como os homens naturais estão vivendo. Porque andando na carne, não militamos segundo a nossa carne. Mesmo estando na carne, nós não podemos guerrear com a nossa carne. Não podemos usar as mesmas armas que o mundo ele usa. Uma guerra que não é travada no natural, e sim no espiritual. O que Paulo está dizendo? Olha, é uma guerra que não é travada no natural. Apesar de vocês olharem e verem só o natural, eu estou falando de uma guerra espiritual. Paulo está dizendo, olha, quando vocês olham para mim, vocês veem e olham para um homem natural. Mas eu quero dizer para vocês que as nossas guerras, as guerras que eu enfrento, são guerras espirituais. Há espíritos querendo que eu desanime, há espíritos se levantando contra a minha casa, há espíritos dizendo, desanime, pare, você não vai conquistar. Então Paulo está dizendo, há uma guerra espiritual. Porque muitos chegavam para Paulo e diziam, olha, você não é apóstolo, você não é reconhecido, você não andou com Cristo. Quantos ataques Paulo sofreu no seu ministério? E o título é, Paulo defende o seu ministério. Paulo defende o porquê ele foi chamado, o para que ele está trabalhando. Então ele está dizendo para aqueles que olhavam para ele e queriam que ele entrasse na guerra carnal, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Paulo está dizendo, tem pessoas que olham para mim e me julgam como se eu andasse na carne. Mas eu não estou preocupado com as guerras carnais, eu não estou preocupado com títulos, eu não estou preocupado com aquilo que a religiosidade está preocupada, eu estou preocupado com o mundo espiritual. Então Paulo está nos aconselhando, olha, não pare nessa guerra. Há uma guerra que as pessoas te chamam para o natural. Há uma guerra que as pessoas te chamam para que você guerreie com as armas naturais. Mas há uma guerra que nós não enxergamos e é contra ela que nós temos que lutar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Então Paulo está chamando para uma guerra, não uma guerra natural. Ele está dizendo, olha, eu te dou um conselho, não entre nas guerras naturais, não entre nas guerras das falácias, não entre na guerra daquilo que o inimigo, ele te sugestiona. Quantas vezes o inimigo, ele não tem acesso à sua vida, mas ele começa a enviar sugestões, olha, pare, desista, não vai dar certo. E se você começar a dialogar com ele, você cai. Os conselhos que nós precisamos estão na palavra de Deus, que sempre usa o pano de fundo da história de um povo natural que precisava
de vitórias espirituais. Sempre que nós olhamos para o povo de Israel, nós vamos ler a história do povo de Israel. Eles precisavam de vitórias no campo natural, mas eles precisavam das vitórias espirituais. E eles sempre venceram quando buscaram força em Deus, e não quando buscaram forças no seu exército. A prova disso é Gideão. Gideão, ele vai buscar força em um grande exército, e Deus diz: é muita gente, nós não vamos precisar de tanta gente, não vamos precisar de tantos homens. E ele escolheu um grande exército, 32 mil homens, e Deus diz: não precisa. Por quê? Ele estava com o pensamento da carne. Nós precisamos de um grande exército para destruir o nosso inimigo, e não iria conseguir, apesar de ele construir um grande exército, era 5 vezes menor do que o exército do inimigo. Então ele tinha que buscar em Deus. Então sempre que vamos buscar um conselho, nós podemos estudar a história de Israel, como o povo de Israel venceu, porque era um povo que vivia no natural, mas buscando e precisando de uma vitória espiritual. Um povo que nas suas fraquezas buscava forças em Deus. Como que nós temos que viver hoje? Nas nossas fraquezas, buscando forças em Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão seu filho estava malhando o trigo no largar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então Deus aparece agora a um jovem que está ali malhando o trigo, amedrontado, porque os midianitas, eles esperavam a colheita. O povo de Israel preparava a terra, semeava a terra, e quando estava o tempo de colher, eles vinham para roubar. Isso acontecia todos os anos, e eles conseguiam salvar muito pouco de tudo que eles tinham plantado. E Gideão agora está com um pouco que ele tinha escondido, com um pouco de alimento de trigo que ele tinha salvado, ele estava escondido, malhando o trigo. E chega o anjo do Senhor, e começa então a falar com ele. Estava protegendo ali o pouco que ele tinha conseguido, para que o inimigo não o roubasse. E o anjo chega para ele e diz: varão valoroso. Gideão buscava o que? O agir de Deus. O que é feito de todas as maravilhas, o que é feito daquilo que os nossos pais contaram, sobre como o Senhor agia, e agora o Senhor nos abandonou. Agora o Senhor nos abandonou. Quantas vezes temos esse pensamento? Deus nos abandonou. Deus não age mais, Deus não faz mais, Deus nos esqueceu. O maior problema que enfrentamos não é o ataque do inimigo.
O que o povo de Gideão estava sofrendo naquele momento? Por que Israel estava sofrendo? Não era o problema do inimigo, porque inimigo sempre Israel teve. Inimigo nós sempre tivemos. O inimigo espiritual, ele não abre mão de vir contra nós. Qual é o grande problema? É o inimigo? Não, o inimigo sempre está aí. Ele sempre tenta contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida. O maior problema que Israel sofre e estava sofrendo não era o ataque do inimigo, mas era a ausência da presença de Deus. O que o povo está sofrendo hoje é o ataque do inimigo o maior problema? Não. A ausência da presença de Deus. Sem nos apercebermos, nós abrimos mão dos conselhos da palavra de Deus. Abrimos mão de como guerrear, de como buscar a Deus, de como orar, de como receber uma palavra de direcionamento. O maior problema hoje não é o inimigo sempre esteve aí, o inimigo sempre foi inimigo da família, o inimigo sempre foi inimigo da igreja, o inimigo sempre foi inimigo da prosperidade, ele sempre esteve aí. Jesus já disse, o inimigo só veio para uma coisa, matar, roubar e destruir. Esse é o único intento do inimigo. Então quando abrimos uma brecha, ele entra. O povo de Israel, eles estavam numa boa terra, tinham uma boa semente, eram trabalhadores, mas abriram mão da proteção de Deus. Não tinha exército, não tinham armas, e todos os anos, os midianitas, eles estavam no alto, eles olhavam o tempo da colheita, desciam e roubavam toda a colheita. Estava ali Gideão desesperado, sabia que ele teria que salvar pelo menos o sustento da sua casa, não iria sobrar, e ele disse que estava escondido. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Bezerrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Ele estava malhando trigo no lugar que se pisa uva. Estava escondido, para que ninguém soubesse que ele tinha trigo. Então ele estava ali escondido. Mas o anjo do Senhor, ele vem agora conversar com ele. Porque possivelmente nessas guerras espirituais, nessas lutas, nesses roubos que o inimigo fazia, este moço, ele devia buscar a Deus. Mas o nosso povo sempre foi tão abençoado. Por que estamos passando agora por essa situação? Por que estamos sendo roubados? Tanto é que ele sabia de tudo aquilo que os seus pais lhe tinham contado, como Deus tinha agido na vida do seu povo. Versículo 13, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Esse é sempre o nosso pensamento. Deus nos abandonou, Deus não age mais, Deus está longe, Deus não responde mais. E ele começa agora a revelar aquilo que nós sentimos quando começamos a perder. O que a grande maioria faz, se entrega a um sentimento de inferioridade, autocomiseração, pena de si mesmo. Ah, Senhor, a minha família é mais pobre, e eu menor dessa família mais pobre. Eu não tem como vencer. Ou reconhecer a soberania da dependência de Deus. Ou nós reconhecemos Deus em nossa vida e dar um salto para a vitória. Nós temos que responder ao inimigo. O inimigo, ele começa a sua guerra em nossos pensamentos.
vocês não vão conseguir. Olha o que nós já temos feito. Nós já temos destruído muitas famílias, você vai ser a próxima, a tua casa vai cair também. Olha, o país vai entrar em uma crise financeira. Tudo isso é um ataque do inimigo. E você vai aceitando. Você tem que dar uma resposta a uma guerra espiritual. Reconhecer Deus e a soberania de Deus na sua vida, para que você possa dar um salto para a vitória. E qual é a palavra que devemos ter em nosso coração? Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação? Posso, porque Deus me fortalece. Nós podemos sair dessa situação? Eu posso, porque Deus me fortalece. Muitas vezes esperamos Deus fazer algum grande mover. Quantas vezes estamos esperando? Eu admiro as pessoas dizer: ainda vai acontecer um grande avivamento no Brasil. Não, o avivamento no Brasil só vai acontecer quando voltarmos a Deus. Não é algo mágico que acontece. A igreja parece que fica esperando algo mágico acontecer. Um dia Deus vai se lembrar e vai fazer um grande avivamento. Avivamento vem pelo arrependimento. Senhor, vamos voltar. Senhor, quero voltar. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus fracassos. Muitas vezes não permitimos Deus agir em nosso favor. Esse era o pensamento de Gideão. Senhor, se isto é verdade que o Senhor nos ama, se isto é verdade que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos prospera, o que é feito? Por que isso está acontecendo agora? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que o inimigo veio sobre nós agora? É o pensamento que Deus se afastou de nós. E esse é um pensamento de derrota. Porque quem se afastou da bênção de Deus fomos nós. Quem se afastou neste pano de fundo que é essa história? Foi Deus? Não, foi Israel. Israel, os pais de Gideão se afastaram, mesmo sabendo que Deus tinha agido lá no Egito. Eles agora estavam longe das bênçãos de Deus. Deus começa uma nação com um filho. Deus usa semente. Deus não começa uma grande nação. Deus não começa um grande avivamento. Deus começa por semente. Tudo que Deus faz começa por semente. Nós queremos um grande avivamento no Brasil. Nós temos que plantar sementes do avivamento. Temos que buscar. Nós queremos bênção na nossa casa, na nossa família. É semente. Temos que plantar a semente. Tudo começa com algo pequeno e Deus vai dando a multiplicação. Versículo de número 23 diz assim a palavra: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Paz seja contigo, não temas, o inimigo não tem poder sobre você. Não temas. Para o que veio o inimigo? Roubar, matar e destruir. E o Senhor está dizendo para ele: Gideão, não temas, não temas, fique em paz. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Versículo de número 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. A primeira coisa que ele fez, levantou um altar. O que nós temos que fazer? Levantar um altar a Deus. Se nós queremos sair de uma situação de roubo, de uma situação de miséria, de uma situação de destruição, ficar em paz, confiar em Deus e levantar um altar de adoração a Deus. Gideão primeiro levantou o altar.
se tornou um intercessor modelo. Não havia ninguém. Seus pais não adoravam mais a Deus, não havia mais altar a Deus. Então ele não foi procurar, olha, quem vai fazer comigo? Ele se tornou aquele adorador. O que Deus está buscando? Aqueles que o buscam e adorem verdadeiramente. Quando há alguém buscando, adorando a Deus, o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. O passo seguinte, versículo de número 25. O Senhor dá outra ordem para Gideão e diz: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. O que estava acontecendo em Israel? O que estava acontecendo na família de Gideão? O pai dele, juntamente com todo Israel, não adorava mais o Deus verdadeiro e entrou para a idolatria de Baal. Havia agora altares a Baal. E Deus diz: olha, começa pela tua casa. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Derruba o altar que teu pai levantou. Derruba o altar que é de teu pai. Então a primeira decisão: levantar um altar a Deus e derrubar os altares da idolatria, que é de teu pai. Fez guerra contra o inimigo. Ele fez guerra contra o inimigo, mas o que ele levantou? Um altar de paz. Deus é a nossa paz. Se faz guerra contra o inimigo, ele não fez guerra contra o pai dele, ele fez guerra contra a idolatria. Quantas vezes nós pensamos que para ficar em paz, nós temos que aceitar a idolatria, temos que aceitar o que está se levantando. Com paz na família, levantou o altar com intercessão para paz familiar e guerra contra o inferno. Você tem que trazer paz para a família, um altar de paz, e entrar em guerra contra a idolatria. Buscou direcionamento, não foi na sua própria força. Consagrou os negócios da família, santificou os negócios da família, abriu mão da soberba e da presunção. O que ele começa a agir? Porque Deus vai responder esse trabalho de Gideão, porque ele abriu mão da presunção, da soberba. Ele não foi atacar seu pai. Muitas vezes nós vamos falar de Deus atacando os nossos familiares. Você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Nós temos que levantar um altar de paz. A primeira coisa que ele faz é levantar um altar de paz. O inimigo trabalha nas contendas familiares. Nós não nos apercebemos que nas contendas familiares há um espírito maligno. Gideão, ele não entra em contenda. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás um holocausto com lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez à noite. Ele não foi entrar em confronto com ninguém. Ele derrubou o altar do inimigo, mas não entrou em confronto com ninguém. Nós não precisamos
entrar em confronto com ninguém. Nós temos que buscar direcionamento em Deus. Buscou direcionamento, não na sua própria força, não eu penso isso, eu acho que tem que ser desse jeito. Assim diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele está nos aconselhando: olha, não entre em guerra pessoal, não vá pela guerra pessoal. Mesmo que nós estamos vivendo na carne, a nossa guerra não é carnal. Mesmo que nós estamos no corpo, a nossa guerra não é no corpo. São guerras espirituais. E para guerrear nas guerras espirituais, nós temos que buscar direcionamento do Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele separa a família, o inimigo divide família, o inimigo, ele entra com prejuízos, com falência. Tudo isso é obra do inimigo. Tudo isso é obra do inimigo. Gideão estava ali observando a história, e ele estava vivendo naquele tempo. Sabia o que Deus tinha feito, o que Deus poderia fazer ainda. Ele diz: olha, eu sou muito pequeno para essa guerra. Eu sou muito novo para essa guerra. Eu não sei como guerrear. E Deus começa a orientá-lo. Talvez você está numa guerra que você não sabe como. Permita o Espírito Santo de Deus ir te direcionando. Senhor, como eu vou vencer esta guerra familiar? Senhor, como eu vou vencer esta guerra financeira? Como eu vou vencer, Senhor, essa guerra no relacionamento? O Senhor vai te dando diretrizes. O Senhor ia falando ao coração de Gideão como ele tinha que agir, como ele tinha que fazer. E ele vai obedecendo, sem soberba, sem presunção. Ele vai obedecendo e vai pedindo provas a Deus. Ó Senhor, prova que realmente é isso. Mostra, me direciona. As guerras que nós estamos enfrentando são guerras espirituais, e só se vence com o Espírito Santo de Deus. Busque no Senhor agora, busque em Deus direcionamento para você vencer. Busque em Deus sabedoria para vencer. Cada pensamento se confirma com conselhos, e com bons conselhos se faz a guerra. O bom conselho é a palavra de Deus. O bom conselho é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse: eu órfão não vos deixarei. Deixarei o Espírito Santo, que será o Consolador. Ele vai orientar, Ele vai vos falar, Ele vai vos direcionar. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Peça ao Senhor direcionamento. Se você está para entrar numa guerra, não entre com armas naturais. Você precisa vencer as guerras naturais, mas com vitórias espirituais. Quando fracassamos, não foi Deus que nos abandonou, nós que abandonamos Deus. O direcionamento que Deus dá a Gideão é que os seus pais estavam servindo outros deuses e pensavam que estavam fazendo bem. É um tempo de voltarmos a Deus, buscarmos em Deus, buscar pela tua casa, buscar pela tua família, pedir direcionamento. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa noite. Levanta um altar modelo de intercessão. Não espere por ninguém. Gideão não foi primeiro convocar as demais pessoas. Gideão não foi falar com o seu pai. Ele se tornou um intercessor. Ele levantou um altar a Deus. Primeiramente, levanta um altar a Deus. E comece a interceder. Comece a orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios. Comece a pedir direcionamento de Deus. O Senhor vai falar: faça isso, faça dessa forma. Olha, faça assim. Não vá na tua força, não vá na sua vaidade.
eu vou falar isso, eu vou fazer isso. Não. Espere o Senhor te dar as estratégias. Confirme com o Senhor. Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? É isso mesmo que eu devo falar? Não abra sua boca. Peça para que o Espírito Santo coloque as palavras corretas. Se você precisa resolver um problema familiar, um problema de contendas, não vai falando o que pensa. Não fale o que está no seu pensamento, no seu coração. Peça para que o Espírito Santo coloque as palavras certas. Que todo espírito de contenda, de intriga, seja afastado. Caia por terra. Seja envergonhado. Busque o direcionamento de Deus. Apesar de ainda vivermos na carne, não podemos guerrear com as armas da carne. As armas da carne são a língua, são os pensamentos contrários, é o que eu penso, é a minha vaidade, é a minha presunção. Mas se eu fizer isso, todo mundo vai achar que eu sou um bobo. Deixa isso de mão. Escute o Espírito Santo de Deus. Ele vai te direcionar. Esse mês é um mês de grande vitória. O mês de agosto será um mês de grandes conquistas. O Senhor vai te dar coisas grandes nesse mês. Comece a levantar o altar da intercessão. O Senhor vai trazer os seus familiares. O Senhor vai trazer de volta a paz na tua família. O altar que Gideão levantou foi o altar de paz. Peça ao Senhor paz. Ninguém consegue produzir, ninguém consegue crescer sem a paz de Deus. Senhor meu Pai, estamos aqui esta noite, Senhor. Senhor, quantas vezes o nosso coração nos motiva a tomarmos decisões precipitadas, a tomar decisões pelos nossos pensamentos, a agir com a carne pela carne, pagar com a mesma moeda. Senhor, nos perdoe. Senhor, nos dê direcionamento. Senhor, pedimos à nossa família, Senhor, que ela seja resgatada. Senhor, pedimos que os nossos familiares, Senhor, aqueles que estão atormentados por espíritos malignos, por espíritos contrários, todo espírito de tormenta, todo espírito de confusão, todo espírito, Senhor, de discórdia, sai da nossa casa. Senhor, em teu nome nós levantamos um altar de paz. Queremos te adorar. Queremos que todos os nossos familiares, ao olhar para nós, vejam Cristo em nós. Senhor, tira toda contenda, toda perturbação maligna. Senhor, sabemos que estamos lidando com o inimigo da família, mas que ele seja envergonhado e o teu nome seja exaltado. Senhor, entra nas finanças do teu povo agora, Pai. Tira todo o devorador, tira aquilo que não provém de ti. Senhor, dá bênção sobre bênção. Senhor, que venha sobre cada família a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?